Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Dados os avisos, os recados, nós vamos continuar com a nossa série de mensagem. Amém? As 7 igrejas da Ásia. Quantos estavam aqui na semana passada assim? Levanta a mão. Amém? Foi bênção ou não foi? Quantos estavam na semana passada e também na retrasada? Amém? Quantos estão vindo desde o início? Amém, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Tira só um pouquinho do agudo aí, Gabi. Tá sobrando um pouquinho. Aqui para mim também. Aqui já tá zerado. Amém? Estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Nessa noite não vai ser diferente. Estamos aqui, coração disponíveis, entregues aqui para aquilo que o Senhor deseja acrescentar na nossa fé através dessa porção na noite de hoje. Amém? Você está com o coração aí rendido a isso? Amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar. Pode tirar mais um pouquinho, Gabi, ou diminuir só um pouquinho aqui. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graças, Pai, por esse tempo, pelos louvores que aqui foram entoados, pela tua doce presença no nosso meio, Pai. Quando nós nos reunimos aqui e mesmo sem merecermos, o Senhor se faz presente, Pai. Nós podemos sentir e nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos conduziu até aqui, Pai, e muitas das vezes temos uma visão errônea do que é esse culto, e muitas das vezes nós estamos aqui e vimos até aqui, Pai, talvez só para receber, mas o sentido do culto é ofertar e entregar. Então nós queremos entregar, Pai, o nosso coração ao Senhor nesse momento, o nosso pensamento ao que o Senhor tem para derramar sobre nós nesse momento, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração como expressão de louvor, a nossa adoração como expressão de reverência também nesse momento a tudo aquilo que o Senhor tem a fazer, a construir, também a desconstruir o que precisa ser desconstruído e principalmente, Pai, edificar a nossa fé, porque nós somos dependentes dessa verdade, nós somos dependentes desse ensinamento, nós somos dependentes desses princípios, dessa presença que é o Senhor em nossas vidas. E nós nos colocamos nesse lugar, nesse momento de total dependência daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, repreendemos aqui, Pai, todo cansaço, todo sono, Pai, tudo aquilo que vem para distrair mentes e corações nesse ambiente, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Sobre esse ambiente nós declaramos a Tua vida e vida abundante sobre famílias, Pai, sobre ministérios, sobre casais que estão aqui, alianças que estão aqui, sobre vida espiritual, Pai, na casa de cada um aqui representado em nome de Jesus. Seja assim, para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Gabi, aqui acho que você foi diminuir, aumentou. Diminuir o retorno, tá? Se não me engano é o 2 aí. Abram comigo aí em Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler capítulo 3, de 1 a 6, e hoje nós vamos falar da igreja de Sardes. Quem se lembra qual foi a última igreja aí? A última igreja foi Tiatira. O presbítero Valmir trouxe aqui uma palavra nos abençoando com a igreja de Tiatira. E tá facinho aí, é lá no final. Quantos acharam aí? Digo amém. Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Lá no finalzinho, capítulo 3, logo no primeiro versículo. Amém? Você que não achou ainda, quero já dar um pano de fundo aqui a essa igreja, a essa carta do nosso Senhor à igreja de Sardes, igreja que tem muito a ver com a cidade de Sardes,
A glória de Sardes estava numa presença passada, era algo passado. Uma importante cidade antiga, capital de Lídia, atingiu o seu ápice, né, no tempo do rei Creso, muito conhecida pela sua riqueza, uma das cidades mais imponentes, uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Daí você já vê de qual cultura nós estamos falando. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você vai entender a linguagem de Jesus com essa igreja. É muito importante que você saiba disso para você entender essa linguagem que está sendo falada. Além da sua riqueza, ela era localizada num ponto muito estratégico, no alto de uma colina, e por isso também uma cidade militar. E era natural dessas pessoas, ou culturalmente, como nós estamos falando, que eles tinham já dentro deles um sentimento de serem inatingíveis pelo ponto estratégico, ou que não poderiam ser vencidos, jamais surpreendidos. Uma cidade que, nesse tempo aqui ao qual a carta, nós estamos falando da carta, uma cidade que se orgulhava pela sua grande indústria de lã e também tingia, né, os tecidos. Era mais ou menos essa cultura, era muito conhecida pela sua tinturaria. Essa cultura e esse povo, é um povo assim que nós estamos falando, mas que a imoralidade e a degeneração agora era muito notável nessa igreja. Irmão, preste bem atenção, eu estou falando não só da cidade, eu estou falando dessa igreja. Uma degeneração, ou seja, algo que era, mas não é mais. E aí, nessa carta, Gabi, pode abaixar só mais um pouquinho. Aí eu já não sei se é aqui ou se é aí fora. Tá muito alto aí não, gente, para vocês? Que aqui para mim tá bem alto. Então é só aqui, Gabi. Então, aqui nessa carta, Jesus envia ao anjo, acompanha comigo logo no versículo 1. Ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja de Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, ou seja, a plenitude, a capacidade do Espírito de Deus, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás... Tá o quê? Como é que está a sua tradução, Johnny? Morto. Entendi Johnny falando morno. De que vives e estás morta, ou estás morto, em algumas das traduções aqui. Por enquanto, só esse primeiro versículo para você acompanhar comigo aqui, irmão. Você vive, ela diz, a aparência de vida, o que vem dos olhos de quem está aí com você, parece que está vivo, mas está morto. Ou seja, ao invés também aqui do que está acontecendo com eles, de eles influenciarem, deles serem essa luz do mundo, né? Essa influência para tudo que está acontecendo ali, para o paganismo, para o mundanismo, ao invés de serem essa influência para o mundo, eles estão se amoldando aos costumes de Roma. Por isso a degeneração. Então, eles não estão sendo essa luz, pelo contrário, eles estão sendo influenciados pelo ambiente, pela forma que se deu a história, nas guerras que aconteceram, no destrói, reconstrói, e cada vez que reconstrói, agora tem alguns deuses que são jogados ali no meio, como Cibele, por exemplo, deus dos mistérios. E aí essa cultura ela vai se deformando. Então, parece que está vivo, mas diante de Deus ele está falando que está morto. Até começaram bem, mas como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que? Do que o que, gente? Do que o princípio. Vamos abrir lá, abre comigo aí, já que você ficou na dúvida. Abre lá. Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é ser paciente do que arrogante.
Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, porque foram dias passados melhores, ou porque esses dias bons não voltam. Pois não é sábio perguntar assim. Ele está dizendo, jamais diga isso, a atitude de chorar. Já viu assim, quando a gente fala assim, bons tempos. Bom mesmo era aquele tempo. Não que a gente não possa falar, irmão, e celebrar no tempo de hoje, tempos bons que nós vivemos. Mas o sentido aqui é quando a gente olha e diz, o bom estava no passado. Como se fosse algo assim, nós perdemos a força para o presente e perdemos a esperança para o futuro. Então, é isso que ele está falando, não digas isso. Não diga, melhor é como vai terminar. Melhor do que o início das coisas, ele está dizendo logo no início, melhor do que o fim das coisas, do que é o princípio. Irmãos, então, olhar para lá e ver que o bom está lá, e ser minado no presente pelo que eu vivo no presente, isso vai fazer com que a gente perca a expectativa para o futuro, sim ou não? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é ser paciente do que ser arrogante. Então, esse povo aqui, voltando lá em Apocalipse, volta aí comigo aí. Esse povo aqui poderia ter fama do que aconteceu no início, mas o que ele está sendo agora analisado é sobre o seu presente. E o que ele está sendo agora advertido é contra o seu futuro. Porque o nosso presente vai influenciar totalmente no nosso futuro, naquilo que nós plantarmos, certamente nós vamos colher. Então, direcionado à igreja não viva do que passou. Não tem aquele negócio do testemunho que às vezes a gente guarda. Você vê um irmão contando sempre o mesmo testemunho. Já viu? De quando ele se converteu. Lá foi diferente. Lá eu tinha uma outra atitude. Lá tinha lágrimas nos olhos. Lá tinha uma ação diferente. Ei, isso pode evoluir de uma maneira ao qual vai ter um azeite derramando todos os dias para aqueles que se esvaziam na presença do Senhor. Aqueles que não estão cheios de si. Aqueles que ele está falando aqui como, mesmo pelo ambiente, não se corrompem. Não se permitem serem adulterados. Tem novidade de vida todo dia de Deus para mim e para você. Tem esperança que se renova a cada amanhecer. Então a gente pode sim celebrar um tempo passado, mas o Senhor está falando, eu tenho a mesma excelência no tempo presente e uma excelência ainda maior no tempo futuro para você. Quem está comigo aí, diga amém. Não viva desse rótulo. Não viva com uma fachada. Era a forma que essa igreja estava vivendo. Essa carta, ela mostra pessoas mortas. Acompanhem comigo, ela vai mostrar pessoas mortas que não são convertidas, pessoas sonolentas que precisam urgentemente de um despertar espiritual, e um pequeno grupo que não contaminou as suas vestes. Ou seja, um pequeno grupo dentro da igreja que permanecia fiel ao Senhor, mesmo de qualquer situação, diante de qualquer situação, mesmo diante de qualquer ambiente que estava proporcionado ali naquele momento, ou nos momentos da história. Ele vai dizer no finalzinho que tem esse pequeno grupo que não se contaminou, que permaneceu fiel. Essa carta aqui, irmão, olha aqui para mim, ela não traz as dificuldades, ela não traz, vamos dar essa palavra, ela não traz a realidade apenas
da igreja de Sardes. É por isso que nós estamos lendo. Não é algo que está preso à igreja de Sardes, ou que ficou lá. Não, ela não fala só da realidade da igreja de Sardes. Se você acompanhar com atenção o que Jesus está falando aqui, você vai perceber que ela traz uma realidade ainda na igreja de hoje. Aí, para isso não ficar muito macro e nem muito distante de mim e você, eu vou ser mais incisivo e vou dizer, ela ainda traz uma realidade sobre mim. Ela ainda traz uma realidade sobre você. Essa é uma grande verdade que eu e você precisamos nos prender aqui quanto às orientações do próprio Jesus. Ela fala de uma necessidade, olha aqui para mim, ela fala de uma necessidade de um reavivamento. Ela fala quanto à necessidade de um levantar espiritual. São intenções que estão direcionadas nessa carta, e no primeiro ponto nós precisamos desse reavivamento aqui, quando os nomes dessa igreja, os nomes de uma igreja atual, elas não fazem apenas parte, irmão, de um... A Alba que está ali agora, que eu vi que a Alba está nos visitando, né? Nunca é visitante, né? Foi para longe, mas está sempre no nosso coração e sempre que pode está aqui nos servindo também. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Nós precisamos desse reavivamento quando os nomes, eles fazem parte do hall, vamos colocar assim, o hall de membros, ou o que era mais antigo? O quadro de membros, né? O quadro de membros. Quantos já tiveram carteirinha aí de membro? Tinha que pegar no quadro, deixar. Lembra disso? Os nomes fazem parte do quadro de membros. Até fazem, mas não, já viu? Não vive a unidade do corpo. O nome está até lá no quadro de membro. A carteirinha está até pronta, mas não vive a unidade do corpo. É diferente. Sim ou não? É um sim meio baixo, né? Amém ou não amém? Né? Ou seja, o que quer dizer isso, pastor? É uma igreja que vive de aparência. É isso que Jesus está aqui falando contra a igreja de Sardes. Uma igreja que parece viva, você viu? É uma igreja que aparenta algo que está vivo. É uma igreja que vive de aparência. Ela até aparece pelo que ela construiu no passado, ou pela fama que foi construída, porém ela não tem mais aquela vida. A prática não expressa a vida encontrada na unidade em Cristo Jesus, que um dia foi tão notável, mas agora, logo no início nós vimos aqui, o que é notável agora é a imoralidade e a degeneração dessa espiritualidade. Uma palavra para a igreja de Sardes, para a igreja do meu e do seu tempo, uma palavra para mim e para você. É isso que agora passa a ser notado. Nesse ponto aqui, tem dois caminhos, irmãos, dois caminhos nesse ponto. Ou ela iria seguir o conselho de Jesus, segue o conselho de Jesus e reaviva, ou ela pode marcar a data do sepultamento. São duas realidades. E eu quero que você pense comigo, irmão, que a igreja de Sardes aqui, esse sentido de morto aqui, não era por ela não fazer nada. Preste bem atenção nisso, porque às vezes quando a gente fala morto, é aquela pessoa que não está fazendo nada. Não é assim ou não é assim? Está triste, encostado no canto dela. Morreu, olha lá, aquela pessoa morreu. Ela não dá um glória a Deus alto. Ela não se levanta na hora do louvor, ela não está em nenhum pequeno grupo. Ela não participa das atividades da igreja. Então, vou enxergar primeiro uma pessoa assim, ou depois a gente pode colocar um coletivo e colocar uma igreja assim. Não é o caso de Sardes, porque no nosso olhar humano, o normal do morto é esse.
é aquele que não está se movendo. Amém ou não amém? É o que não está fazendo nada. Mas aqui na igreja de Sardes não era assim. Essa era uma igreja que estava celebrando, que estava com todo o ânimo, que estava com todo o vigor, que estava lá nos seus cultos, estavam nos ritos lá, presente, o pessoal muito presente. E era exatamente isso daqui que fazia com que ela tivesse a fama de ser viva. Porém, diante de Deus, ela estava morta. Se ele fala, pareces viva, a fama é viva, é porque tem algo que parece que tem vida. Só que quando o olhar clínico de Jesus bate, que esquadrinha o coração, olha o que o homem não pode ver, ele vai dizer, diante de mim, o que eu vejo é morte. E todos nós, irmãos, estamos correndo esse perigo. É verdade ou não é? Todos nós estamos diante dessa possibilidade. O Dr. Parker, no seu livro Dinâmica Espiritual, tem uma partezinha do livro que ele fala assim: não tem nada mais solene do que uma igreja que cultua solenemente. Mas, muitas vezes, essa solenidade é como um defunto no caixão, cercado de flores. Está bonito, tem as coroas, tudo que pode embelezar está ali. Está bonito, mas ainda assim é um corpo morto. Ainda assim está morto. Jesus disse então, olha, a sua fama, isso que parece diante das pessoas, é que você vive, mas eu conheço as tuas obras. Eu sei no íntimo quem você é. Olha aqui para mim, irmão, não importa quantas pessoas vêm te elogiar pela sua mudança, desde que você começou a frequentar a igreja. Não importa quantas pessoas vêm te elogiar porque você está pregando, ou porque você deu uma palavra para ela, ou porque você está no louvor, ou porque... boas obras, pelo que você está fazendo. O que mais importa, o elogio que mais importa, é como Deus está te avaliando. Porque do mesmo jeito que não importa se homens estão te julgando por aquilo que você não fez, da mesma forma não importa o elogio deles, porque no íntimo, eles não sabem quem você é. Eles não sabem quem eu sou. Então não importa nem para o que é ruim, mas também não importa para o que é bom. Importa é que, diante da avaliação de Deus, nós possamos ser aqueles que Ele olha e diz: aí tem vida que emana de mim. Aí tem relacionamento que eu desejo. Aí tem aliança de sangue. Aí tem uma aliança de fidelidade. Aí tem aliança de santidade. Isso, no grande dia, é o que mais vai importar na minha e na sua vida. Quem está comigo aí, diga amém. Não, foi um amém meio fraco, né, gente? Diga amém. Ai, agora eu senti, tá comigo mesmo. O povo tá. Verso 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra quem? Contra ti. É porque geralmente essas palavras assim, né, irmão, do Senhor, vindo contra, a gente não gosta nem de falar que é pra gente, né? Porque de Satanás, ele pode livrar a gente, do nosso inimigo a gente dá um jeito, mas de Jesus, de Deus, quem que vai poder nos livrar? Então, é para a igreja de Sardes
ele diz: contra ti, para que eu não venha contra ti. Isso é muito importante para mim e para a sua vida. Eu pego esse ti como um recado e uma orientação para mim, e desejo que você pegue para você. Tinha um povo lá, então ele está falando, estava para morrer, ou seja, crentes que se conformaram com o mundanismo, para a direção que a cidade e a igreja estavam indo. Então eles começaram a se conformar com aquilo, com as ideias que foram entrando, e aos poucos eles já estavam conformados com tudo aquilo que ia minando a sua vida espiritual, e por isso chegar ao estado de morto diante de Deus. Ou seja, alguns não convertidos, alguns mortos, outros que estavam no que a gente chama de CTI espiritual, né? Para morrer. Estavam para morrer. Cada vez mais se conformando com o estado morno. Cada vez mais se conformando com essa falta de profundidade naquilo que o Senhor todos os dias deseja comigo, com você. Se conformando aos poucos. E aos poucos, aquilo que era sal que salgava o mundo, ou seja, que transmitia essa vida de Jesus, aos poucos ele vai perdendo, o que a palavra diz, o sabor. Vai perdendo sabor, vai perdendo sabor, se conformando. Um povo que se conformava com o mundanismo, com o paganismo, vai perdendo sabor, vai perdendo sabor. E a palavra diz, no final, não servia de mais nada a não ser para ser jogado e pisoteado pelos homens. Infelizmente, irmão, olha aqui para mim. Infelizmente, eu vi, e você deve ter visto também, muitos grandes homens de Deus, muitas grandes mulheres de Deus, muitos jovens que eram promissores no seu ministério, emanando dessa água, dessa luz, dessa vida, e que, por se conformarem com o mundanismo, por isso não fazer diferença no seu dia a dia, foram enfraquecendo na fé, até você ver pessoas assim, vivendo essa palavra de ser pisoteado pelos homens, ou seja, de ser humilhado num lugar de trevas. Sim ou não? De ser humilhado aí fora, no mundão, diante das suas escolhas erradas. E muitos, infelizmente, nós vimos isso acontecer. E aí ele continua dizendo, assim, no verso 2: sejam vigilantes, é a primeira palavra, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras, isso aqui é muito importante, irmão, íntegras as suas obras. Ou seja, tinha muitas obras. A gente está falando de uma igreja que trabalhava, ou obras no sentido de se relacionar. Tinha muita coisa que estava acontecendo, os rituais estavam acontecendo. Ou seja, essa igreja aqui não é uma igreja que estava parada. Então, eles estavam ali fazendo eventos, eles estavam de alguma forma se movimentando, mas Jesus estava falando: olha, vocês estão fazendo, vocês estão aí com eventos, mas eu não estou em vocês, e vocês não estão em mim. Porque um pedido de Jesus foi: sejam um comigo como eu sou um com o Pai. Está lá em João 6. Está escrito isso. Lá pelo versículo 47, por aí, você vai ver escrito isso. Sejam um comigo como eu sou um com o Pai. O maior desejo de Jesus, mais do que você ser alguém ativo na obra, é que você seja alguém ativo com o dono da obra. Num relacionamento vivo com Ele. Teve um tempo, quero trazer isso aqui, talvez vai ilustrar um pouco.
logo após eu ter perdido a minha mãe muito, muito nova, eu desenvolvi algumas pneumonias pós-luto. E o médico falou que isso é comum, acontece, isso costuma acontecer, ainda mais para quem tem problema respiratório e tal. E aí eu tive pneumonia, fiz um tratamento, ela não foi embora. Depois de 3 semanas, um outro tratamento, a pneumonia não foi embora, eu já estava quase 2 meses em casa. Na terceira vez, parece que foi curado, mas eu fiquei uma semana assim, tirei radiografia, a 4ª pneumonia. Eu estava há 4 meses deitado no quarto, porque aí depois da terceira, os médicos começaram a ter um cuidado maior. Pô, se piorar tem que internar, aquela coisa toda. E tratando aquela pneumonia. Só que 4 meses, numa igreja do tamanho lá de Cabo Frio, né, a gente estava na época liderando os jovens, pastoreando os jovens, eu e minha esposa. Eu já estava um pouco depressivo, eu tinha perdido a minha mãe, numa história muito conturbada, eu não entendi direito aquele momento. Eu fiz muitos questionamentos com o Senhor, como eu já falei aqui várias vezes. E eu precisava naquele momento ali de estar trabalhando, não podia estar trabalhando. Então os irmãos nos ajudando, né, levando os suprimentos para a gente, para a nossa casa, que a gente precisava. Aquilo estava me corroendo. A minha esposa também ficou com pneumonia nesse tempo, foi curada um pouquinho antes, mas ela nem poderia tá me ajudando tanto, porque ela também estávamos nós dois, né? E a nossa cabeça começa a girar ali, a questionar algumas coisas. Então, eu, um pouco enfraquecido, emagreci muito, fui até o pastor e falei: poxa, já há 4 meses, eu não consigo dar atenção, porque os jovens, ainda mais jovens, você tem que estar perto o tempo todo. Eu consegui até delegar algumas funções, mas quando a gente não está presente, não é a mesma coisa. Então eu queria entregar, né, a liderança da juventude. E o pastor entendeu que era um tempo que eu precisava também, até por questões de saúde. Só que depois que isso aconteceu, eu comecei a questionar outras coisas também. Falei, já que eu estou nesse tempo agora, né, que eu nunca tinha vivido, porque sempre, desde que eu me converti, sempre ativo na obra, sempre fazendo, como nós estamos falando da igreja aqui. Sempre nos eventos, sempre fazendo. E já que eu estou vivendo esse tempo aqui pela primeira vez, depois de anos, sabe de uma coisa? Eu acho que eu fui desequilibrado para algumas coisas. Conversando com a minha esposa, Júlio. Eu acho que algumas situações, dificuldades financeiras que a gente passou, foi porque eu estava muito enfiado na igreja. Então eu não soube equilibrar. Isso é uma verdade, sim ou não? Sim, pode acontecer. Paulo dá uma orientação que assim, é melhor que você seja integral para o Senhor, viva para o Senhor. Mas, se você decidiu ter uma família, você vai ter que dividir o seu tempo. Você tem responsabilidades a serem divididas, sim ou não? Amém? Então eu comecei a pegar essa palavra. E estava até certo naquilo que eu estava falando. Só que olha só como é que as coisas acontecem. Eu fui para o outro lado. Ao invés de eu sair daqui da onde eu estava e chegar no equilíbrio, que é o meio, eu passei direto do meio e fui para o outro lado. Então agora eu vou trabalhar, eu vou colocar as contas em ordem e tal. Não, vai esperando aí e tal. E o pastor já vendo que eu estava bem. Mas eu não participava mais dos cultos, ativamente. Eu não estava lá abrindo culto, pregando. Eu chegava ali um pouquinho atrasado, ficava. E antes de acabar um pouquinho também para os irmãos não segurar, eu já saía. Amém? Era assim. E aí eu comecei eu trabalhava na prefeitura de Cabo Frio. E num extra eu fazia Uber naquela época. E aí eu comecei a ver que o horário do culto era o melhor horário do Uber. Era o que o dinâmico estava lá em cima. E você ganhava mais, com corridas muito curtas. E eu comecei a trocar os dias do culto.
Comecei a trocar. E teve um dia, irmão, que eu parei numa igrejinha, foi uma chamada, eu parei numa igrejinha bem pequenininha, numa comunidade, e veio o pastor, eu lembro até hoje assim, um pastor tipo Júlio, assim, um negão, gordão, ele veio assim, com a sua esposa e 3 filhas. Aquele cara estava feliz da vida naquela igrejinha. Aí eles entraram no carro, eles começaram a falar de tudo que aconteceu no culto. E as meninas falando o que queria ser na igreja. E eu rapidamente vi que aquele pai estava sendo a referência do que aquela filha queria ser, o que aquela filha estava expressando o que ela queria ser, porque aquele pai estava sendo essa referência. E eu estava me perdendo nessa referência. O Senhor me mostrou isso ali. Então eu tinha que voltar correndo. E eu voltei correndo. Só que nesse tempo, irmão, olha aqui para mim. Nesse tempo, foi um tempo que o Senhor me mostrou um equilíbrio entre as duas coisas. Nesse tempo, eu comecei a enxergar do que é fazer no relacionamento com Ele a obra que agrada a Ele. E não apenas a obra que agrada a Ele. Você entende o que eu estou falando? Teve um dia que eu, em crise, irmão, o Senhor, um pouco antes de entregar o ministério, aliás, um pouco depois de entregar o ministério, aí eu fui para casa, parece que você vai murcho, né? Tipo, agora o que eu sou na igreja? Agora eu não tenho mais nada para fazer na igreja, né? Aí, a nossa humanidade, os irmãos, são assim mesmo. Se você é líder ou se você é o pastor, eu tô aqui, pô, vamos sair para comer, vamos não sei o que e tal, blá, blá, blá. Aí você não é o líder é o outro, então a gente corre pro outro. Falou, poxa, que turma de pilantra, né, meu irmão? Tava comigo só porque eu era o líder. Aí aquelas setas começam a entrar, aí você, poxa, o que eu vou fazer agora? Quando eu cheguei em casa, irmão, que eu fui ter o meu tempo com o Senhor foi claro para mim. Eu não sou uma pessoa que fica o tempo todo falando assim, o Senhor falou comigo, o Senhor falou. Irmão, existe uma coisa, nós temos a mente de Cristo. Então você tem que aprender uma coisa. Você está sendo, desde que você aceitou esse Senhor como o seu único, suficiente Salvador, o Espírito habita em você, a sua mente foi renovada, agora é a mente de Cristo. Então existe um governo na sua mente. Não quer dizer propriamente que o Senhor se manifestou. Não, você tem a mente de Cristo. Amém ou não amém? A mente, você é governado por esse Espírito. Amém? Mas o Senhor fala, irmão. O Senhor fala. Não dessa forma banal que transformaram, né? Mas o Senhor fala. E eu estava ali. E o Senhor falou assim, Jefferson, tira o seu relacionamento de liderança. Eu não entendi nada, irmão. Porque eu estava ali com aquelas questões e tal. Tirei. Tira os liderados. Tirei. Tira o seu ministério, que foi o que aconteceu agora. Tirei. Tira a parte que você faz só porque você está falando na frente das pessoas. Tirei. O que ficou, Jefferson? Não estou vendo nada, Senhor. Ele falou, é isso que você tem comigo. O que restou é o que você tem comigo. Uma igreja, um jovem que aparentava estar vivo, mas diante do Senhor estava morto. Quem está comigo aí? Amém? Íntegros nessa obra que está acontecendo, ou seja, tem obra acontecendo, tem mover acontecendo, mas em tudo isso nós precisamos diante dele saber que ele está nos olhando e nós estamos vivos diante da sua santidade, da beleza da sua santidade.
do relacionamento que Ele deseja. Amém? Vamos mais para frente aí? Porquanto, na parte B aí do 3, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra, olha só, contra ti. O Senhor, Ele usa de momentos assim como eu tive, para nos orientar. Por quê? Porque um dia Ele tem que estabelecer a justiça dele, sim ou não? Um dia isso vai acontecer. Então você percebe em quantos e quantos momentos que o Senhor fica falando assim: ei, vem pra cá, sai do automático, ei, se relaciona comigo, ei, eu quero fazer parte da sua vida. Quando eu vejo você estabelecendo os meus princípios nos seus afazeres. Porque ele fica o tempo todo falando, porque um dia ele está falando, um dia vai ser contra isso. E o que eu mais vejo nesse amor, que nada pode nos separar desse amor, um amor constrangedor, é que a todo momento Ele está nos alertando para que nunca sejamos aqueles que vamos experimentar dele vindo contra. Você consegue compreender isso comigo nessa palavra? Amém? Se não vigiares, se vocês não vigiarem. Deixa eu vir para o contexto aqui de Sardes então. Olha aqui comigo, nessa parte aqui do se vocês não vigiarem. Irmão, lembra que eu falei no início de te falar aqui sobre o contexto deles, para vocês entenderem a linguagem que Jesus está falando? Por que ele fala se não vigiares? Essa igreja aqui, ela já tinha a cidade já tinha sido invadida. Se você pegar o ano 1529, se eu não me engano, antes de Cristo, no reinado, durante o reinado de Ciro, eles foram lá, eles ficaram 14 dias em volta ali daquela cidade, e na calada da noite, ele envia um soldado persa para entrar em uma das brechas ali, das pedras, fenda ali das pedras, das muralhas. E como estava de madrugada, olha uma coisa importante aqui. Por eles estarem num ponto estratégico, eles não tinham muito cuidado com isso. Então os soldados, até aqueles que estavam perto ali das muralhas e da porta, dos portões das muralhas, dormiam tranquilamente. Ninguém vai subir até aqui essa montanha, isso não vai acontecer. Amém? Só que aconteceu. Um soldado só, persa, ele entra numa daquelas fendas, ele consegue invadir, agora ele vem devagarinho, abrindo todos os portões das muralhas, ele abre os portões, e quando eles menos esperam, o exército que está fora, eles invadem. Por quê? Porque estava tudo aberto, a garantia eram os portões fechados. Amém ou não amém? Só que agora estava tudo aberto, pegam eles de surpresa. Olha a linguagem que Jesus está usando. Quando ele escreve essa carta, ele está falando: vocês precisam voltar, serem vigilantes, porque eu venho como um ladrão. Olha a linguagem que ele usa, de algo que eles já viveram, de algo que eles já passaram e que eles falharam. Muitas são as vezes que Jesus continua nos alertando com algo que nós já vivemos, que nós já falhamos, e Ele continua nos orientando. Só que tem um dia que não vai ter como escapar. Tem um dia que a morte chega definitivamente. Tem um dia que não dá para se levantar mais. A palavra é de reavivamento, de um levanta-te. Mas a gente precisa estar muito atento àquilo que nós já vivemos e já falhamos, irmãos, para isso não ser mais a realidade da nossa vida, sim ou não? Porque nós vamos colher com isso, irmão. E o que Jesus todo o tempo está orientando aqui, o que Ele menos quer, é que nós façamos escolhas erradas e venhamos a colher, também como há muitos aqui colheram e continuam até
os dias de hoje. Tem uma parte importante nesse verso 3, é que Sardes, e não só essa vez, ela tinha sido capturada outras vezes. Por 2 vezes ela foi capturada exatamente pela confiança exagerada desses irmãos que não tinham preocupação. Ei, olha aqui, eles estavam dormindo enquanto eles deveriam estar vigiando. É a vida do crente, é a minha e a sua vida. São várias palavras chegando a mim e você que nós continuamos dormindo quando nós deveríamos estar vigiando, atentos àquilo que vai derrubar a minha casa, aquilo que vai rachar a minha aliança com a minha esposa, aquilo que vai alcançar os meus filhos, aquilo que vai minar a minha vida espiritual, aquilo que vai devastar o meu ministério, aquilo que vai arruinar a minha aliança com o Senhor. Ele está dizendo: ei, não fica dormindo como aqueles lá ficaram. Vocês precisam estar atentos, ou seja, vocês precisam estar vigilantes. Quem está comigo aí, diga amém. Mais um pouquinho para frente. Pode vir, pessoal do louvor. Mais um pouquinho para frente. Acompanhem comigo. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas. Olha o terceiro grupo aí que eu falei para você. Que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os que não contaminaram as suas vestes. Irmão, foram muito, se você acompanhar aqui, e é uma proporção que continua, tá? Muito poucos os que não se dobraram diante do ambiente pagão. Porque é muito comum, é muito natural, no decorrer da nossa vida e do dia a dia, do cotidiano, a gente se deformar com a cultura pagã ou com o mundanismo. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Quando a gente vê, a gente está postando. Quando a gente vê, a gente está falando. Quando a gente vê aquilo que feria os nossos princípios, agora eu já até faço parte daquela roda. Quando aquilo que machucava os meus ouvidos, agora eu já escuto. Eu já empresto meus ouvidos para aquilo. É muito sutil como tudo isso vai acontecendo, e estava acontecendo aqui com esses irmãos. É muito sutil. Às vezes parece que as pessoas querem, elas têm esse princípio, elas têm a revelação de Cristo, elas têm essa verdade, mas querem se alinhar pelo pior. Já viu isso? Vou dar um exemplo. Nossa igreja é top. Por quê? Porque a nossa igreja, você não vê o pastor, as pessoas que estão ali pregando teologia da prosperidade. Você não vê esse erro assim, você não vê aquele erro assado. Naquela igreja você vê. Irmão, se alinhar pelo menos é muito fácil. Se alinha pela palavra e vê o quanto falta chegar. Sensual é a Anitta. A Anitta já passou de sensualidade, meu irmão. A Anitta já tá... O negócio já tá bravo, né? Cada um com seu cada qual, não tô... Cada um tem as suas escolhas. Eu fiz minha escolha errada por muitos anos. Não é uma
criticar ela, mas eu estou falando, você não pode se medir pelo que está abaixo do que foi revelado para você. A régua não é essa, a régua é a palavra de Deus. Aí, talvez por uma pessoa mundana ser muito baixa, aí às vezes eu vejo meninas com um decotezinho e tal, aí pode. Aquela dançazinha, né? TikTok, do funk da hora, aí pode. Porque, pô, eu tô só rebolando a metade, a outra metade eu não tô não, tá? A gente vê isso na sensualidade, a gente vê isso nas vestimentas, a gente vê isso, quer ver? Agora, nessa época agora, na atualidade, na política. Se o fulano de tal, irmão, tá apedrejando o outro, se o fulano de tal tá xingando, se o fulano de tal, né, ameaça a família do outro, isso não é para você que teve essa revelação não, irmão. Não é mesmo. Aqui o reino é de justiça. Você deve se posicionar contra toda a injustiça terrena. Isso é fato. Deve. É um dever nosso. Amém? Mas você não deve ser uma pessoa que carrega ódio nas suas palavras. A régua é a palavra. É essa. Abre aí para mim João 3. Quem está lá? Amandinha? João 3, no verso 15. Olha o que a régua, que é a nossa verdade, a nossa palavra diz. Olha aí. Para que todo aquele... Não. Não é essa não, Amandinha. O ódio não vem de nada que flui do Senhor, irmão. Isso é uma certeza que nós temos. Se todos estão fazendo aí fora, isso não é a régua que eu e você devemos andar. A palavra é muito clara em relação àqueles que lançam, disseminam, como nós vemos aí, esse ódio na internet por causa de políticas, quando na verdade, irmão, você já tem uma bandeira, a sua bandeira e a sua pátria é cidadão do céu. Amém? Essa é uma verdade. Defenda a justiça de Deus, sim. Se posicione contra toda injustiça, imoralidade, contra todo roubo, toda corrupção que nós vemos, sim. Mas a gente não precisa ser como o mundo, a gente não precisa ser como pessoas que estão destilando o ódio. Tá aí? É 1 João? Tá. Abre aí pra gente. É 1 João então, Amandinha. 3,15. Olha isso aí. Qualquer que odeia o seu irmão é o quê? Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. É a vida que Jesus não encontrou na igreja de Sardes. Porque foi se amoldando tanto com o paganismo, foi se amoldando tanto com o mundanismo, que essa vida eterna não é encontrada mais nessa igreja ou nessa pessoa. Imagina que nós enxergamos só ódio, mas você imagina que Deus enxerga um assassino, ou como está aí, um homicida. Ele não enxerga aquilo, você é PT, você é Bolsonaro, e aquele ódio, não, ele enxerga, poxa, mais um assassino diante dos meus olhos. A gente vê isso fazendo que a nossa vida espiritual, assim como desses irmãos, ela seja a cada dia minada.
levada. E a única coisa que fica diante de Deus é um estado morto. Mas ao vencedor, ele vai estar com as suas vestiduras brancas. Isso é muito importante. Aquela grande festa ao qual ele fala da bodas do Cordeiro. Os que se prepararam com as suas roupas, com as suas vestes, manteram as suas vestes limpas. Pastor, isso aí é nunca errar? Não, isso é para quem até erra, mas vive uma vida de arrependimento. A palavra que ele deu foi: arrependa-te. Arrependa-te. Teve erro? Teve. Esse erro está me levando à morte, pastor. Tá. Arrependa-te. Volte à vida. É a sugestão de Jesus a mim e a você, irmão. Não só a igreja de Sardes, mas um direcionamento à igreja de hoje, a minha vida hoje, a sua vida hoje. Porque seria até uma soberba minha, irmão. Seria até uma soberba sua dizer que não, eu nunca vou estar nesse lugar, eu estou longe desse lugar. Não, todos nós estamos diante dessa possibilidade. Essa é uma verdade. Todos nós estamos diante da possibilidade de estarmos distraídos, sonolentos, quando devíamos estar vigilantes. Diante de tudo que aconteceu, do que hoje no presente está acontecendo, e que na decisão de hoje do presente vai acontecer no futuro também, na minha, na sua vida, na minha, na sua casa. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus.